Olá, família! Eu sou Jill Moricone. Queremos dar as boas-vindas a vocês ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estamos na nossa jornada estudando sobre o amor de Deus e sua justiça. Na verdade, estamos na lição número 8, Livre-arbítrio, amor e providência divina. Se você gostaria de ter sua própria cópia do Guia de Estudo da Bíblia para Adultos, pode acessar 3abnsabbathschoolpanel.com e baixá-lo. Prepare-se para estudar conosco enquanto abrimos a palavra de Deus juntos. Olá, família da 3ABN e do painel da Escola Sabatina. Sou Jill Moricone. Estamos muito felizes que você se juntou a nós para a lição número 8 de nossa jornada através do amor e justiça de Deus. Esta lição é sobre livre-arbítrio, amor e justiça. Amor e providência divina. Vamos responder talvez a algumas dessas perguntas que você possa ter tido ao abrirmos a palavra de Deus e olharmos para o caráter do nosso Deus, que é tanto amor quanto justiça combinados. Quero apresentar a você minha família, sua família. No set, estou com os irmãos hoje. À minha esquerda, pastor John Lomacain. Feliz por você estar aqui. Bem, é bom estar aqui, Jill. Tenho uma lição que começa com a palavra grega pantorhector, então vou decompor isso. É sobre o poder todo-poderoso de Deus. Amém. No meio, pastor John Dinsey. É uma bênção estar aqui. Tenho a lição de terça-feira para amar a Deus. Amém. À sua esquerda, professor Daniel Perrin. Fico feliz por estar aqui e você provavelmente está curiosa sobre o que o título de quarta-feira significa. A vontade ideal e remedial de Deus. Oh, interessante. Por último, mas não menos importante, pastor James Rafford. Bom estar aqui, Jill. Na verdade, eu gosto do título do Daniel, mas o meu título é Cristo Venceu o Mundo, que é igualmente bom. Amém. Vai ser um estudo fabuloso. Eu quero incentivá-lo. Se você quiser sua cópia das nossas notas, como as preparamos, você pode ir em 3abnsabbathschoolpanel.com. Há uma aba de notas no topo. Você clica nela e pode se inscrever. Haverá um pequeno formulário. Você preenche suas informações, se inscreve. Nós enviaremos as notas toda semana. Se você se inscreveu uma vez, está inscrito para sempre. Você irá recebê-las toda semana. Então, adoramos nos conectar com você como parte da nossa família 3ABN. E pastor Johnny, poderia orar por nós antes de abrirmos a palavra de Deus? Vamos ao Senhor em oração. Nosso amoroso Pai Celestial, agradecemos tanto pela sua bondade e misericórdia. E agradecemos por estas lições que nos ajudaram a olhar para trás e entender o seu amor infinito por nós. E, Senhor, há algumas coisas que talvez não compreendamos, mas oramos para que o Teu Espírito Santo torne as coisas simples, torne as coisas claras. Pedimos a bênção do Teu Espírito Santo para que possamos falar palavras do Teu trono de graça. E oramos por uma bênção sobre todos que ouvirão. E pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nessa semana, vamos apenas olhar para o livre-arbítrio, o amor e a providência divina. E o que isso realmente significa? Vamos ver como Deus orquestra eventos, mas ainda permite nosso livre-arbítrio. A lição diz isso. O plano de salvação foi instituído para remediar a tragédia causada pelo mau uso do livre-arbítrio. Porque no começo, no Jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva o dom do livre-arbítrio, o dom de escolher seguir a Deus e seus mandamentos, ou escolher seguir o caminho por eles mesmos escolhido. E vemos os resultados disso, os resultados desastrosos do pecado entrando neste mundo. De fato, na próxima semana, vamos falar mais sobre esse conflito cósmico. Esta semana, olhamos para a soberania de Deus. Tudo o que nos acontece é vontade de Deus? Como Deus pode transformar algo ruim em algo bom? Vamos examinar a onipotência de Deus. Nosso Deus pode fazer qualquer coisa? Vamos observar o amor e o livre-arbítrio. Porque o amor, para ser amor, deve ser dado livremente. Vamos analisar os lados bidimensionais da providência de Deus. Algumas coisas que Deus orquestra e outras são resultado de nossas próprias escolhas e de Deus permitir esse livre-arbítrio. Um pensamento que sempre gosto de considerar ao estudarmos esses tópicos é: como Deus sofre por causa do mal neste mundo? Muitas vezes, acho que olhamos para nós mesmos e dizemos: bem, por que isso está acontecendo? E o que está acontecendo aqui?
e eu quero respostas. E nem sequer paramos para pensar como nosso Deus sofre por causa do mal que existe neste mundo. Nosso texto para memorizar é João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No domingo, olhamos para nosso Deus soberano e a lição começa, na verdade, com uma história que eu realmente gostei. Um pastor de jovens conversando com um grupo de jovens disse: Nosso Deus é soberano. Isso significa que ele controla o que acontece. E então, o estudante do ensino fundamental ficou meio confuso. E ele perguntou: Isso significa que Deus estava no controle quando meu cachorro morreu? Por que Deus matou meu cachorro? E o pastor de jovens tentou explicar. E ele disse: Sabe, passamos por momentos difíceis e isso nos prepara para passar por tempos ainda mais difíceis porque nos fortalece. Ele disse que uma vez foi difícil quando meu cachorro morreu, mas isso me preparou para mais tarde, quando minha avó morreu. Isso fez sentido para você? E então houve uma longa pausa, e o aluno do ensino fundamental pensou por um tempo. E ele disse: Então você está dizendo que Deus matou meu cachorro para me preparar para quando ele vai matar minha avó? Às vezes, é isso que as pessoas acreditam quando discutimos esse conceito de soberania de Deus. Em outras palavras, Deus é todo-poderoso. Tudo o que acontece está sob seu controle e ele está orquestrando isso, mas deixamos de fora o elemento da liberdade. Vamos deixar isso fora desta discussão sobre a soberania de Deus. Então, quero dar a você 6 chaves, Pastor John. 6 chaves para entender a soberania de Deus. E quero ser autêntica com você em casa. Este tópico é um assunto com o qual eu tenho lutado. O tópico da soberania de Deus. E eu não estou aqui dizendo que tenho todas as respostas, mas vou compartilhar com você essas 6 chaves, que acredito de todo o coração, e acredito que elas estão solidamente na palavra de Deus. Chave número 1. O mal vem de Satanás. Isso é como entendemos todo esse conceito de soberania. Entender que as coisas más que ocorrem neste mundo são resultado de Satanás e do pecado. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para trazer vida abundante. Satanás é quem veio para roubar. Ele é quem veio para matar e destruir. Veja, muitas vezes interpretamos mal o caráter de Deus. Atribuímos a Deus o que é, na verdade, de Satanás. A companhia de seguros faz isso, não faz? Quando há uma inundação ou um incêndio ou um tornado, como eles chamam? Um ato de Deus. Não, Satanás é quem causa a perda de vidas. Ele é quem causa dor. Ele é quem instiga abusos. Ele é quem orquestra acidentes de carro. Satanás é quem causa o mal neste mundo. João capítulo 8, versículo 44. Jesus falando aos escribas e fariseus, os judeus. Você é do seu pai, o diabo. Os desejos do seu pai você quer fazer. Por quê? Ele é um assassino desde o princípio. Satanás é quem odeia. Satanás é quem mata. Chave número 2, bondade, pureza, amor. Tudo isso vem de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê, Deus é o autor do amor, não o autor do ódio e do assassinato. Este é Satanás. João 16, 27, o próprio Pai os ama. Toda a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, os ama. João 14, 6, Jesus falando a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é o autor da verdade, não da mentira. Este é Satanás. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é o autor da confusão, mas da paz. Satanás é quem traz confusão. Deus traz paz. João 14, 27. A paz eu deixo com você, minha paz. Eu vos dou, não como o mundo dá, eu vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus é quem traz paz. Então, ao olharmos para este conceito da soberania de Deus, a primeira coisa que você e eu precisamos entender é que Satanás é quem traz o mal. A segunda coisa que entendemos é que Deus é amor e luz e paz. Tudo que é bom vem de Deus. A terceira coisa que entendemos é que Deus permite a livre escolha. Vá comigo a Salmo 81.
Salmo 81, versículo 11. Meu povo não escutou a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, entreguei-os ao seu coração obstinado, para seguirem seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me ouvisse! Israel andaria nos meus caminhos. Eu logo subjugaria os seus inimigos e viraria minha mão contra seus adversários. O que isso significa? Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que nos faz felizes. Mas Deus nos permite a liberdade de escolha. Deus teria subjugado os inimigos. Essa era a sua vontade. Deus teria vindicado e intervido. Essa era a sua vontade. Mas ele lhes deu escolha livre. E quando o recusaram, ele permitiu que seguissem o próprio caminho. Isaías 30, 15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no repouso sereis salvos. Este é o desejo de Deus. Na quietude e na confiança será a sua força. É isso que Deus quer. Mas você não. Veja, o amor não força. O amor nos chama, mas o amor nos permite livre arbítrio. Ponto número 4. Deus é todo-poderoso. Agora, não vou me aprofundar muito nisso porque acho que o pastor John está cobrindo a onipotência de Deus. Eu só quero ler uma escritura. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, fizeste os céus e a terra com teu grande poder e braço estendido. Não há nada difícil demais para ti. Nosso Deus salvou Daniel da cova dos leões. Não salvou? Nosso Deus salvou Jerusalém livrando de 187 mil assírios em uma noite. Nosso Deus salvou os israelitas. Enquanto cruzavam o Mar Vermelho, nosso Deus trouxe corvos para alimentar Elias. Nosso Deus pode curar os doentes e fazer os coxos andarem e ressuscitar os mortos, confortar os aflitos e expulsar demônios. Nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Ponto 5. Deus pode transformar o mal em bem na vida do crente. Em outras palavras, por causa de Satanás que traz o mal. Deus só traz o bem. Mas por causa do livre-arbítrio e da livre vontade, às vezes coisas ruins acontecem, e às vezes não entendemos. Mas, mesmo no meio disso, Romanos 8, 28 ainda é verdade. Deus pode trabalhar em todas as coisas, até mesmo na dor, até mesmo nas coisas difíceis ao redor. Ele pode transformá-las em algo bom. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque nosso Deus é redentor e pode agir mesmo em meio a circunstâncias difíceis. A chave final, número 6, é que eu sou chamado a confiar mesmo quando não entendo. Há momentos em que uma pessoa é curada e outra pessoa morre. Uma criança é resgatada e está livre, e outra criança ainda está, neste momento, no tráfico sexual. Agora você poderia dizer, ok, o livre-arbítrio está envolvido e está. Mas mesmo com o livre-arbítrio, por que uma criança foi resgatada e outra não? Existem coisas agora que não entendemos, e acho que a conclusão, pelo menos para mim, sobre essa questão da soberania é: ainda confio em Deus? Ainda acredito que o caráter de Deus é amor e bondade? E vou confiar nele mesmo que não entenda? Bem, eu tenho a fé de Jó. Lembre-se do que ele disse em Jó capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Deus não afligiu Jó. Satanás causou isso. Nós sabemos disso. Deus é bom. Mas mesmo assim, Deus permitiu isso por algum propósito. Então, a questão central sobre a soberania é: você está disposto a confiar em Deus, mesmo que não possa entender? Muito obrigado, Jill, por lançar as bases sobre um tema que frequentemente é mal compreendido, a vontade soberana de Deus. Sabe, ao considerarmos isso no contexto desta palavra grega pantokrator, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, isso tem sido debatido em salas de aula, em círculos políticos, em círculos teológicos, até mesmo entre os jovens que às vezes se perguntam: bem, por que Deus ficou de braços cruzados enquanto minha avó faleceu ou meu cachorro foi atropelado? Como isso realmente se traduz em um Deus amoroso? Mas isso não muda o fato de que Deus é todo-poderoso e todo amoroso e todo sabedor. Ele simplesmente não programa a humanidade. Ele lhes dá essa liberdade para escolher. Então, a palavra pentacrator é encontrada 9 vezes nas Escrituras.
É uma palavra grega da Septuaginta do Antigo Testamento e aparece como Senhor dos Exércitos, Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, o Deus que não programa o universo, mas tem uma vontade permissiva e uma vontade soberana. Agora, a vontade permissiva de Deus não interrompe as escolhas da humanidade, não força as escolhas da humanidade e não alivia as escolhas da humanidade. Nós diríamos, como Paulo falou, ou mesmo Jó disse, embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Bem, ele pensou que Deus estava matando, mas ele não entendeu que havia um contrato. Você não pode tentá-lo sem limite. Deus permitiu que Satanás o testasse. Como ele disse a Pedro, o diabo deseja peneirar você como trigo. Não vou impedi-lo, mas oro para que sua fé não falhe. A vontade permissiva de Deus. Mas ele não disse para o diabo ir em frente e atormentar e testar Pedro. Então, às vezes, essa vontade permissiva de Deus, essa coisa linda, o livre-arbítrio e a livre escolha, são frequentemente vistos de forma negativa. Mas ouçam isto. Isto vem do livro Verdade Presente, escrito em 27 de junho de 1895, página 402, parágrafo 4. Ellen White diz: Deus quer que todos no universo estejam satisfeitos. Há mais pessoas assistindo nosso mundo, somos o teatro do universo. E assim, ele dá a todos o direito à perfeita liberdade de escolha sobre o que terão. Ele lhes diz o valor relativo das coisas e implora para que escolham aquilo que é bom. Mas se alguém está determinado a ter aquilo que é mal, ele permite que tenham. Ele quer homens livres em seu reino e não uma raça de escravos e prisioneiros. Assim eles seriam se ele os forçasse a ter a salvação contra a vontade deles. Ele quer súditos nos quais pode confiar em qualquer parte do universo. Mas se ele fosse obrigar alguém a ser salvo, ainda teria que exercer força para mantê-los no reino. Cristo veio pregar a libertação aos cativos e ele não planeja entregá-los à escravidão. Isso é uma declaração poderosa. Estou te entregando a outro ambiente onde tenho que te controlar. Não, essa questão de controle surge, nós decidimos nesta vida que tipo de agentes queremos ser. E então, no Jardim do Éden, Deus não viu os possíveis resultados de dar a Adão e Eva a liberdade de escolher. Ele não olhou através dos séculos e viu o que aconteceu durante a Idade das Trevas, quando mais de 50 milhões de cristãos perderam suas vidas. Ele não viu o que aconteceu quando os judeus, mais de 6 milhões deles, foram mortos em atrocidades inimagináveis. Ele não viu as crianças com 2 anos ou menos sendo mortas por ordem de Herodes. Quão inocentes podem ser essas vidas? Por que Deus ficaria de braços cruzados assistindo a isso? Essa é a vontade permissiva de Deus. Ele vê o que não vemos. É como um homem no último andar de um edifício alto que sabe que não há sinal de pare e 2 carros estão correndo em direção ao cruzamento. Ele vê isso antes de acontecer, mas foi ele quem programou? Foi o ato de sua mão? Não. Então, às vezes, Deus se afasta e permite que os homens exerçam sua vontade, porque o Pentacrator, o Deus Todo-Poderoso, não será o Deus Todo-Poderoso. Ele seria um Deus todo-poderoso controlador se tirasse a liberdade de escolha do homem. E cada um de nós estará em julgamento sobre o que fizemos com esse livre-arbítrio. O que você escolheu para escolher a quem você servirá? Escolhe a vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. 2 palavras que não estão uma contra a outra, mas indissoluvelmente ligadas. Escolher e vida. Então Apocalipse destaca uma destas. Apocalipse capítulo 11, versículo 17. O poder soberano do Deus Pantocrator, e a Bíblia diz que damos graças. Damos-te graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Um poder que não é abusivo, um poder que não é controlador, um poder que permite que o grande conflito se desenrole. Mas você pode imaginar o que aconteceria no céu se no momento em que Lúcifer disse, e a Bíblia disse, eu gosto disso em Isaías, onde diz, você disse no seu coração, antes que se tornasse um ato, Deus leu seu coração. Você disse no seu coração, Deus viu a atitude sendo formada. Ele poderia ter interrompido isso como um pai disse, eu vejo você perto do pote de doces, eu sei exatamente o que você vai fazer. Antes que ele faça isso, Deus vê esse conhecimento prévio de Deus. E ainda assim, ele permitiu que Satanás espalhasse seu câncer a 1/3 dos anjos do céu. Isso é livre-arbítrio. Eu sei o que poderia acontecer, mas o plano de salvação estava em vigor antes que o incêndio começasse. Esse é o Pentacritur de Deus.
E você também encontra Apocalipse capítulo 11, versículos 15 e 16, falando sobre o resultado final deste livre-arbítrio de Deus, este Deus todo-poderoso, permitindo que o grande conflito se desenrole para que no final ninguém dissesse em todos os mundos não caídos que eles estão aqui apenas porque você os obrigou a vir. Eles são livres apenas porque você não permitiu que tomassem suas próprias decisões. É por isso que Deus se afasta. Por que meu cachorro foi atropelado? Isso é pecado neste mundo. Estamos em território inimigo e as consequências naturais do pecado se manifestarão. Mas esse Deus Pantocrator está agora preparando um mundo onde não haverá mais tristeza, nem morte, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas passaram. Então permita que a soberania de Deus se manifeste e não faça de Deus uma vítima ao fazer escolhas na vida. Inimigos uns dos outros, quando na verdade o Deus soberano nos deu ambos. Note isto. O poder criativo de Deus também revela este Pantocrator. Jeremias 32, versículo 17 a 20. Nosso Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e braço estendido. Não há nada demasiado difícil para ti. Mostras bondade amorosa a milhares e recompensas a iniquidade dos pais no seio de seus filhos depois deles. O grande e o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, o Pantocrator. Você é grande em conselho e poderoso em obras, pois seus olhos estão abertos a todos os caminhos dos filhos dos homens. Ele vê antes que aconteça. Seus olhos estão abertos para isso. Deus nunca diz, como isso aconteceu? Eu não vi isso chegando. Não, teus olhos estão abertos a todos os caminhos dos filhos dos homens para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que você fez com essa escolha? Você escolheu me servir ou escolheu me odiar? E então ele diz, terminando no versículo 20, você fez sinais e maravilhas na terra do Egito até hoje e em Israel e entre outros homens e fez para si um nome. Como neste dia. Assim, Jeremias está expressando a soberania do Deus Pantocrator, soberania que hoje de muitas maneiras é questionada. Como Deus pode realmente ser soberano? Sabemos que fazemos a pergunta repetidamente, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E eu disse há muitos anos, isso pressupõe que somos bons, mas não há ninguém que seja bom, não, nenhum. Deixe-me levar você ainda mais longe. Quando Jesus disse ao jovem rico, por que me chamas bom? Não há ninguém bom a não ser um. Ele estava negando sua divindade? Não, ele estava reconhecendo sua humanidade. Siga o raciocínio por um momento. A Bíblia diz em Gálatas 4 que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Que lei? A lei do pecado e da morte. Jesus assumiu uma natureza caída. Então é por isso que ele disse ao rico e governante, não há ninguém bom. Por quê? Porque se ele assume a natureza humana e é como nós, não há nenhum que seja bom. Nenhum sequer. Seu poder só era evidente através do poder de seu Pai operando através dele. Eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. Eu faço a vontade do Pai que me enviou. E se Jesus exercesse qualquer um de seus poderes divinos nos momentos de tentação, todos nós estaríamos perdidos. Porque ele não seria tentado em todos os pontos como nós somos. Mas vamos mais longe. O Deus Pantocrator permitiu que seu filho se tornasse o que nós somos. Ele fez aquele que não conhecia pecado se tornar pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Espere um minuto. Ele fez aquele que não conhecia pecado ser pecado por nós. Ele se tornou pecado, mas não um pecador. Porque quando o inimigo o tentou, ele disse, o príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim. Nós somos diferentes, temos tendências hereditárias, temos propensões que desenvolvemos através do exercício dessa liberdade de escolha e agora nos tornamos vítimas disso. Mas Jesus agora está mergulhado no mesmo ambiente onde Adão fez a escolha errada. Ele tomou esse mesmo poder, Deus Pantocrator, e foi guiado por seu Pai para escolher o certo. Portanto, ele se tornou o Cordeiro perfeito e sem mancha. Então, sempre que você for confrontado com a ideia de que, bem, você sabe, ele só foi vitorioso porque era divino. Amigos, o Deus Pantocrator fez seu filho, que não conhecia o pecado, ser pecado por nós, para que ele exercesse as mesmas escolhas, dado o mesmo livre-arbítrio. E com isso, ele tomou a decisão de escolher o que é certo. Essa é a razão pela qual todos somos salvos. O Deus Pantocrator, o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece o fim desde o começo. E depois que Jesus foi vitorioso, ele fez uma declaração, devolvendo ao Pantocrator o poder Todo-Poderoso, quando ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Assim, ele recuperou, foi-lhe devolvido aquele dom que ele tinha desde o princípio. Ele é, de fato, o Pantocrator, Deus Todo-Poderoso.
Amém. Muito obrigado, Pastor John. Este é um assunto profundo, mas é um assunto vital que você e eu devemos examinar e entender o livre-arbítrio que Deus nos dá para escolhê-lo. Teremos uma breve pausa para um momento de missão e já voltamos. Olá, sou Greg Morricone. Estou muito feliz por você ter se juntado a mim para um momento de missão 3ABN. Na última vez, contei a você sobre uma senhora que assistiu a um programa de música infantil na 3ABN, que mudou sua vida. O nome dela é Arlena. Ela foi criada em uma igreja e sempre amou música, mas depois passou anos longe da igreja e de Deus. Mais tarde, Arlena começou a buscar Deus e visitou mais de 20 igrejas, mas não conseguiu decidir a qual se juntar. Foi então que ela encontrou a Better Life Television, uma afiliada da 3ABN, e um programa com crianças cantando e tocando seus instrumentos. Como professora de música, ela ficou encantada com a música das crianças e logo se interessou por outros programas da 3ABN. Quando um dos pregadores mencionou o quarto mandamento de Deus para adorar no sábado, ela ficou intrigada. Ela nunca tinha se dado conta de que o sábado foi estabelecido na criação e, como era um mandamento, ela o levou muito a sério. Sua família questionou se ela havia feito a escolha certa ao se batizar e entrar para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas logo reconheceu como ela estava feliz em sua nova caminhada com Deus. Ela diz que quando ouvia a 3ABN dia após dia, percebeu que, se a Bíblia é a palavra de Deus, então era isso que estava ouvindo na 3ABN. Sim, Deus está mudando vidas através deste ministério. E terei outra história para você no próximo Momento Missionário da 3ABN. Olá, família! Bem-vindos de volta ao nosso estudo sobre livre-arbítrio, amor e providência divina. E vamos passar para a lição de terça-feira. Muito obrigado. Eu tenho terça-feira para amar a Deus. Meu nome é John Dinsey e juntos vamos explorar este título, Amar a Deus. Esta é uma lição interessante e vou começar lendo a primeira parte da lição de hoje. Que Deus é todo-poderoso não significa que Ele possa fazer o que é logicamente impossível. Consequentemente, Deus não pode determinar casualmente que alguém o ame livremente. Se fazer algo livremente significa fazer algo sem ser determinado a fazê-lo, então, por definição, é impossível fazer alguém fazer algo livremente. Em resumo, como vimos e devemos reforçar, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois, no momento em que é forçado, já não é amor. Por isso, Deus nos pede para amá-lo. Ele nos dá a liberdade de escolha. Mateus 22, versículo 37 e Deuteronômio 6, 4 e 5. E a questão apresentada é: o que esses versículos ensinam sobre a realidade do livre-arbítrio? Mateus 22, 37. Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É isso que Deus está nos pedindo para fazer, dar a Ele 100% do nosso amor, e note o que está incluído: seu coração, sua alma e toda a sua mente. E quando fazemos isso, estamos realizando um grande benefício que nem sequer compreendemos, porque Deus é todo amoroso. Ele é puro amor. É por isso que apontamos para 1 João capítulo 4, onde diz que Deus é amor. Ele é puro amor. E aqui na Terra, não vamos encontrar amor puro em nenhum outro lugar, porque, mesmo nas Escrituras, eu acho que é Isaías 49, diz que até uma mãe pode esquecer seu bebê, seu filho de peito, e esquecer do filho de seu ventre, mas Deus não nos esquece. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Você deve amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. O Antigo Testamento e o Novo Testamento harmonizam. Eles harmonizam. Eles não se contradizem. Então, a lição destaca o maior mandamento de amar a Deus, fornece evidências de que Deus realmente deseja que todos o amem. No entanto, nem todos amam a Deus. Por que então Deus não faz simplesmente com que todos o amem novamente? Isso é porque o amor, para ser amor, deve ser dado livremente. Lembro-me de muitos anos atrás, quando eu era adolescente e me deram a responsabilidade da turma dos júniores. Uma turma muito desafiadora, aliás. E de alguma forma, um pensamento veio à minha mente,
porque se você quer fazer o bem a alguém, e eles não sabem que você quer fazê-lo. Eu disse a ele, e se você amarrar alguém a uma árvore e dizer, você vai ouvir a palavra de Deus, e então você apresenta a palavra de Deus à pessoa amarrada à árvore. E perguntei à turma, isso está certo? Você ama a pessoa e quer que ela seja salva. Isso não está certo? E todos me olharam. Não, não é. Então Deus oferece a todos a capacidade de raciocínio e nos oferece escolha. Nos oferece escolha. Eu fico realmente inspirado pelo Desejado de Todas as Nações, página 22. Há algo ali poderoso. E diz que o exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser comandado. Eu ordeno que você me ame agora mesmo. Você vai conseguir o amor de volta? Os rapazes dizem para as garotas, eu ordeno que você me ame agora? Não. Se fosse assim que as moças se aproximassem, ele diria, de jeito nenhum. Mas observe como ele termina aqui. Diz, apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser ordenado. Não pode ser conquistado pela força ou autoridade, somente pelo amor, o amor é despertado. Somente pelo amor, o amor é despertado. E é por isso que Deus nos mostra seu amor e pede que o amemos de volta. Eu aponto para João 3, 16 e 17. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa escolha está implícita em crer. Note o versículo 17. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele dá o primeiro passo. Quando você olha para o jardim do Éden, após Adão e Eva terem pecado, eles não saíram correndo para procurar Deus. Na verdade, eles estavam se escondendo. Deus dá o primeiro passo e começa a procurá-los. Não encontro Adão e Eva. Adão, onde você está? E levou um tempo, mas Adão apareceu. Mas é bom que ele apareceu e Eva também. Vamos para Romanos capítulo 2, versículo 4, porque vemos que Deus é quem faz o esforço para nos atrair a Ele. Veja o que diz. Ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não sabendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então Deus está trabalhando em nós, através do seu Espírito Santo, para nos levar ao arrependimento, porque Ele nos ama. Podemos escolher não nos arrepender, nunca somos obrigados a nos arrepender, nós fazemos uma escolha. E é por isso que agora aponto para Isaías 1, versículo 18. Veja como isso está escrito. Venha agora. Vamos e vamos raciocinar juntos. Vamos falar sobre isso. Aqui está o que estou te oferecendo. Diz o Senhor, embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. Isto é o que estou oferecendo a você. Vamos raciocinar juntos sobre isso. Quem aqui nesta troca será o vencedor? Bem, a pessoa que tem os pecados vermelhos como escarlate e os pecados vermelhos como carmesim, você se beneficia 100%. Por que não aceitar a oferta que Deus está nos apresentando? O capítulo 11 de Oséias traz algumas coisas interessantes, e eu começo com o versículo 1. Quando Israel era uma criança, então eu olhei para eles e chamei meu filho do Egito. Chamei meu filho do Egito. Enquanto eles os chamavam, eles se afastaram deles. Eles sacrificaram a Balaão e queimaram incenso a imagens esculpidas. Assim, o povo de Israel, seguindo ídolos e queimando incenso para imagens esculpidas. Observe o versículo 3. Eu ensinei Efraim a andar, tomando-os pelos braços, mas eles não sabiam que eu os curei. Sabe, Deus está fazendo coisas o tempo todo por nós, e nós não sabemos, mas Ele está fazendo coisas por nós todos os dias. Versículo 4. Eu os atraí com cordas de um homem, com laços de amor. Vamos parar um momento. Veja as palavras selecionadas aqui para este versículo. Eu os atraí com cordas de um homem, com laços de amor. Não diz com uma corda para puxar e trazer você à força, não. Diz com laços de amor, não correntes de ferro, mas
com laços de amor é um desenho em essência. E diz aqui: e fui para eles como os que tiram o jugo de suas queixadas e lhes dei alimento. Sabe? É interessante. Esta lição nos ajuda a aprofundar em alguns versos que normalmente talvez não aprofundaríamos. E diz aqui: eu fui aquele que retirou o jugo. E é interessante. É o que diz na versão King James e também na nova versão King James. Em espanhol, diz: eu fui como alguém que levanta o jugo sobre suas mandíbulas. Interessante, não é? Porque isso está transmitindo uma mensagem sobre um animal que tem um jugo, não pode comer e está sendo puxado de um lugar para outro, mas na verdade está dizendo, quando você olha o hebraico, que é para levantar o jugo. E quando você levanta o jugo, então o animal pode comer. E Deus está dizendo: eu sou aquele que te ajuda ao ponto de você poder até mesmo comer o alimento que você come. E diz: e eu gosto disso. É interessante. Isso está falando sobre trazer libertação e proporcionar a você aquilo de que precisa. Porque se você não tirar o jugo do animal, o animal morrerá. E, em essência, temos aqui uma mensagem de Deus que é um Deus amoroso. Um Deus que quer nos libertar das coisas que nos prendem e nos mantém em escravidão e em um estado de sofrimento. Então, novamente, este versículo é poderoso. Deus está atraindo cada um de nós com laços de amor. Ele nos atrai para Ele. E eu quero ler mais uma coisa rapidamente antes que meu tempo acabe aqui. O pecador pode resistir a esse amor, pode recusar-se a ser atraído para Cristo, mas se ele não resistir, será atraído para Jesus. Um conhecimento do plano de salvação o levará ao pé da cruz em arrependimento por seus pecados, que causaram os sofrimentos do Filho querido de Deus. Caminho a Cristo, página 27. Amém. Muito obrigado por essa lição. Meu nome é Daniel Perin e eu tenho a lição de quarta-feira. Você ouviu o pastor Loma Kang sobre a vontade soberana de Deus e sua vontade permissiva. Agora, com a lição de quarta-feira, o título é Vontades Ideal e Corretiva de Deus. E o que isso significa? A lição começa nos direcionando a Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 12. E eu vou ler apenas os versículos 11 e 12 aqui. E há uma palavra que chama especialmente nossa atenção e levanta questões. Nele também obtivemos uma herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, para que nós, que primeiro confiamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Agora, eu acho que a palavra que chamou sua atenção é predestinado. O que é isso? Significa que Deus é um diretor todo-poderoso puxando as cordas e determinando os mínimos detalhes do meu futuro de antemão, e que está tudo escrito em pedra antes mesmo de eu chegar lá, de modo que eu não tenho escolha? Bem, não é exatamente isso que Paulo está tentando dizer aqui. Esta palavra grega predestinado tem, na verdade, a ideia de decidir algo antecipadamente, de tomar uma decisão sobre algo com antecedência. Agora, eu faço isso o tempo todo e você também. Outras traduções da Bíblia expressam essa ideia, e vou apenas destacar uma aqui. Está na Nova Tradução Viva. Ela diz que ele nos escolheu com antecedência, e essa é uma abordagem diferente. Mas então o restante do versículo diz que ele faz com que tudo seja de acordo com os seus planos. Não tenho certeza se é realmente isso que Paulo está querendo dizer ali. Vamos ao quarto parágrafo da lição de quarta-feira e eu só quero ler o que ela tem a dizer aqui. Efésios capítulo 1, versículo 11, proclama que Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Isso significa que Deus determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja? Agora, essa nova tradução na linguagem de hoje parece realmente ter isso incluído. Lido isoladamente, o parágrafo continuando, Efésios 1, 9 a 11, pode parecer afirmar essa visão. No entanto, essa interpretação contradiz os muitos textos que vimos anteriormente. Está se referindo a algumas lições anteriores que mostram que as pessoas, às vezes, rejeitam a vontade de Deus. O que isso está dizendo é que somos encorajados a examinar os conselhos completos da vontade de Deus para obter a visão geral em profecia, evangelhos, histórias, narrativas e poesia. Todas essas coisas vão nos dar a visão completa. Ao olharmos para a visão completa da palavra de Deus, eis o ponto. Deus não é o único que tem vontade.
Deus não é o único que toma decisões. Como eu disse, eu decido coisas com antecedência o tempo todo, na medida em que a soberania da minha vontade permite, mas nem tudo acontece de acordo com o que eu decido. Isso acontece com você? Acontece com todos nós. E por que é assim? A resposta é que há outros jogadores em campo. Para aqueles que apreciam a metáfora esportiva, você tem um capitão que chama a jogada antecipadamente. Assim que a jogada começa a se mover, coisas acontecem no campo. E às vezes os jogadores precisam fazer ajustes. Ou o capitão pode até, acho que a expressão é chamar um audible no jogo, realmente fazer ajustes. Agora, é claro, o objetivo ainda é o mesmo. Eles ainda estão trabalhando em direção ao mesmo destino, mas fazem ajustes com base no que acontece no campo. Fazemos isso ao dirigir. Planejo uma viagem, vou do ponto A ao ponto B e planejo a viagem no mapa. Mas no caminho tenho o Google Maps e às vezes ele me direciona para outro lugar. Talvez haja um acidente na estrada. Vou simplesmente passar por cima dos veículos de emergência na cena do acidente? Não, vou fazer um desvio. Vai me levar mais longe do caminho, talvez bastante longe do caminho. Você já fez desvios na sua vida, afastando-se da vontade de Deus? Deus pode levá-lo de volta ao destino? Absolutamente. Agora, você saiu da vontade original dele, mas Deus tem uma vontade corretiva, uma maneira de trazê-lo de volta. Vai gastar mais gasolina. E isso vai causar mais desgaste no seu veículo. E pense nisso em termos de nossas vidas. Às vezes, nossas vidas carregam as marcas e cicatrizes de estar fora da vontade ideal de Deus, mas Ele tem uma maneira de nos trazer de volta. Como professor, eu faria planos anuais, planos de unidade, planos de aula para o dia e planejava momentos em que faria um apelo aos alunos ou os chamaria para uma decisão. Mas nem tudo acontecia naquela sala de aula como eu gostaria. Às vezes, algo interrompia o cronograma ou talvez houvesse alguns alunos que simplesmente não tinham o conhecimento prévio e eu teria que desacelerar para acompanhar o ritmo deles. Ou, às vezes, haveria questões de disciplina. Isso significa que meu objetivo original teria que ser deixado de lado porque tenho outra coisa com que lidar. O primeiro diretor com quem trabalhei dizia assim: nós, como professores, estamos à mercê dos adolescentes. Você sabe o que isso significa? Então, Deus não deveria ser capaz de executar seu plano perfeito sem desvios? Que tipo de Deus permite desvios? Lembre-se, Deus nos deu liberdade. E se é liberdade real? Temos que ter liberdade para desviar. Parece algo negativo, e os desvios podem ser muito mortais na vida espiritual. Mas sem esta liberdade, lembre-se, não há oportunidade para o amor. Porque Deus permite desvios, isso significa que Ele é flexível. Isso não quer dizer que Ele muda seu caráter, sua natureza moral, quem Ele é ou o destino para o qual Ele nos está guiando. Mas se sairmos da estrada e cairmos em uma vala, Ele nos encontra na vala. Ele nos encontra onde ficamos presos e Ele não nos deixa lá. Ele nos leva de volta. Então, esta é a vontade ideal de Deus. O que Ele deseja para nós e a vontade remediadora é de onde Ele nos tira. Sua vontade remediadora nos tira da vala, de ficar preso, e nos leva de volta para onde deveríamos estar. E essa é a ideia expressa em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E então, predestinado também está incluído no próximo verso, que Deus vê o quadro geral. Ele vê todas as coisas, e sua vontade de remediar é a que prevalece quando abandonamos sua vontade ideal. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que se desviaram do plano predeterminado de Deus. Davi e Batseba. Isso era a vontade de Deus? Não era sua vontade, mas Batseba está incluída. Sua linhagem está incluída na genealogia de Jesus. Como se você pudesse olhar para trás e dizer: Deus, você orquestrou tudo isso o tempo todo? Isso não era a vontade de Deus, mas Ele pode entrelaçar nossas vidas quebradas em seu plano de tal forma que pareça um tecido contínuo e dizer: Deus, uau! O que você pode fazer com minhas decisões quebradas? Pense no ladrão na cruz, pendurado ali ao lado de Jesus. Foram os crimes dele que o colocaram lá. Ao olhar para trás, talvez, o que ele diria? Estou tão feliz por ter cometido todos aqueles crimes. Eu os cometeria todos novamente. Mas Deus tomou todas essas coisas e as entrelaçou até o ponto em que ele estava próximo da salvação e podia dizer: lembre-se de mim em seu reino. A vontade ideal de Deus foi expressa no jardim do Éden. Confiar em Deus, comer desta árvore e
não comer desta outra árvore. Essa era a vontade ideal de Deus. E assim, Deus decidiu de antemão que Adão e Eva viveriam para sempre. Essa era a sua vontade ideal para eles. Essa é a sua vontade ideal para mim. Eles não tinham imortalidade natural em si mesmos. Eles receberam vida de Deus. A decisão de Deus, antecipadamente, foi que eles permaneceriam unidos a Ele e continuariam a receber vida eterna dele. Mas eles tinham liberdade para escolher. E assim, a vontade remediadora de Deus entrou em vigor. Este sistema sacrificial que aponta para o Salvador que entrega sua vida e o Espírito Santo atuando em nossas vidas para provocar essa mudança e nos trazer de volta aonde queremos estar, onde deveríamos estar. Louvado seja Deus por ter uma vontade remediadora. Onde estaríamos sem isso? Louvado seja Deus por ter uma vontade ideal, porque é isso que Ele quer restaurar em nós. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento em todos os teus caminhos. Quantos? Todos os teus caminhos reconhece-o, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a sua vontade ideal. Ainda estou aprendendo coisas na minha vida e eu olho para trás e digo: Ó Senhor, por que demorei tanto? Onde eu estaria? Onde eu poderia estar? Onde estaria a minha família? Se eu tivesse reconhecido a sua vontade antes, eu era tão egoísta. Deus tem uma vontade remediadora na minha vida e eu percebo que é onde estou. Deus está me movendo e ainda está colocando decisões para mim e estou lutando com egoísmo nessas decisões porque quero segurança e conveniência e quero o meu jeito e Deus está colocando sacrifícios e Ele está colocando coisas no meu caminho que honestamente são meio difíceis. Eu não quero. Deus diz, eu digo, Senhor, eu quero sua vontade ideal. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Romanos capítulo 9 a 11, todos esses 3 capítulos abordam de forma bela e profunda esta questão de que tudo o que Deus faz, toda a sua vontade, é para a nossa salvação. E assim Paulo termina esses capítulos com estas lindas palavras. Capítulo 11, 33 a 36. A profundidade e as riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos inescrutáveis. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que lhe seja recompensado mais a ele. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Deus está realizando sua vontade, mesmo quando eu não posso vê-la. Sua vontade ideal e sua vontade remediadora em minha vida. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Isso é tão poderoso. Deus não é o único que tem vontade. Anotando o que você está dizendo aqui. Ele não é o único tomando decisões. Eu realmente gosto disso. E Johnny, o amor não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só pelo amor é o amor despertado. E a lição de John Lomakang. A presciência de Deus sobre todos os eventos não equivale ao controle de Deus sobre todos os eventos. Deus vê todas as coisas, mas isso não significa que Ele controle todas as coisas. E Gil, no final, apesar das questões sobre o mal, eu escolho confiar em Deus, mesmo que eu não entenda. Sabe, isso é uma declaração de Jó. Essa é uma afirmação de Jó. Meu nome é pastor James Rafferty. Eu tenho a lição de quinta-feira e a lição de quinta-feira é intitulada Cristo venceu o mundo. Vamos voltar para a nossa leitura das Escrituras, nosso texto para memorizar em João, capítulo 16. Antes de lermos lá, o trimestral diz que se tudo ocorresse de acordo com a vontade ideal de Deus, ou seja, se tudo nesta vida ocorresse de acordo com a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas felicidade perfeita, amor e harmonia. Eventualmente, o universo será restaurado para este ideal perfeito. Lemos isso no capítulo 21 do Apocalipse. E 22, para esta vontade ideal perfeita de Deus. Enquanto isso, Deus está realizando a sua vontade de uma forma que leva em conta as decisões livres de suas criaturas. Não apenas as decisões livres que eu estou tomando, mas as decisões livres que aquele ladrão está tomando que quer me roubar, certo? Ele está realizando a sua vontade em relação à liberdade de suas criaturas. Deus está realizando seu propósito e Deus tem um plano. Vemos isso no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Deus tem um plano e Ele vai realizá-lo, não importa o quê. Mas então, vamos trabalhar em harmonia com o plano dele? Vamos escolher em harmonia? Vamos nos alinhar ao plano de Deus ou vamos estar a bordo com aqueles que estão rejeitando e se afastando do plano perfeito de Deus? Imagine uma competição de confeitaria em que todos os participantes são obrigados a usar um determinado conjunto de ingredientes, mas podem adicionar qualquer outro ingrediente que queiram para fazer qualquer tipo de bolo que desejem também.
No final, o bolo que um padeiro acaba fazendo será determinado, pelo menos em parte, por alguns ingredientes que o padeiro não escolheu. De maneira semelhante, neste aspecto limitado, porque Deus se comprometeu a respeitar nossa escolha livre. Esse tipo de amor é necessário. Haverá muitos ingredientes que compõem a história do nosso mundo, e nem todos são ingredientes escolhidos por Deus, mas são, na verdade, o oposto do que Deus deseja. Nesta visão, a providência divina não é simplesmente unidimensional, como se Deus controlasse unilateralmente tudo o que acontece. Pelo contrário, isso requer pelo menos uma visão bidimensional da providência de Deus. Algumas coisas neste mundo são causadas por Deus, mas outras ocorrências são o resultado de decisões livres das criaturas, como todos são, e todos nós somos maus. Todos nós somos, nenhum é bom, nenhum, criaturas. Tantas coisas acontecem que Deus não queria que acontecessem. Muitas coisas acontecem que Deus não queria que acontecessem. Agora, como sabemos disso? Bem, se olharmos para a oração do Senhor, Mateus capítulo 6, isso estabelece a base para compreender essa verdade. E é como se Deus quisesse que entendêssemos duas coisas. Uma é que precisamos orar. Deus quer que oremos. E outro é que a forma como oramos é realmente importante. A maneira como falamos com Deus e como entendemos esse grande conflito é realmente importante. Então, Jesus realmente nos ensinou a orar. Ele não estava nos ensinando uma oração que só precisamos de repetir mecanicamente. Ele estava nos ensinando uma oração que estabelece a própria base dos princípios deste grande conflito. E ele começa esta oração. Bem, ele começa esta oração: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, logo ali, sabemos que o reino de Deus ainda não chegou. Apocalipse 21, 22, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pronto, ali mesmo. Entendemos que a vontade de Deus não está sendo feita na terra como no céu. Se estivesse sendo feito, não precisaríamos orar essa oração. Então, estamos orando para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. E, claro, isso começa conosco. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Mas eu pensava que Deus estava no controle de todas as coisas. Você sabe, a teologia do plano de Santo Agostinho diz que Deus está no controle de todas as coisas, sejam boas ou más. É assim que é. Essa é a soberania de Deus. E muitos cristãos acreditam nisso. Já foram escritos livros sobre isso. A vida com propósitos tem isso como base. Claro, há muitos pensamentos bons lá, mas ao mesmo tempo precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado, porque aqui nos é dito que devemos orar para sermos livrados do mal. Bem, se tudo o que acontece na terra é vontade de Deus, então a libertação do mal seria pedir a Deus para nos livrar de sua vontade. E isso é uma contradição. Portanto, sabemos claramente por essas afirmações que o mal não faz parte da vontade de Deus. O mal é algo do qual Deus quer que oremos para sermos libertos. E devemos pedir para sermos libertos do mal deste mundo, para que possamos fazer a vontade de Deus, não porque estamos registrando o mal como vontade de Deus. Então, voltando ao nosso texto de memória, João capítulo 16, versículo 33, diz: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação. Veja o contraste que está acontecendo aí. Você tem paz em mim, você tem tribulação no mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci. O mundo. Agora, particularmente em tempos de sofrimento, em tempos de provação, o trimestral continua dizendo que a fé das pessoas pode vacilar porque elas têm uma crença equivocada de que a vontade de Deus. Desculpe-me que Deus irá ou deveria poupá-los de sofrer provações nesta vida. Mas Jesus nos conta uma história muito diferente, certo? Avisando seus seguidores, eles passarão por provações e tribulações neste mundo, mas há esperança. Cristo venceu o mundo. Nossa esperança não está neste mundo presente. E, às vezes, como cristãos, nós representamos mal isso porque pregamos esse evangelho da prosperidade. Se você acredita em Deus e segue a Deus, tudo vai ser ótimo. Você vai simplesmente cavalgar para Camelote e ter um final feliz, uma história eterna, certo? Bem, o livro de Jó nos diz algo diferente. O livro de Jó nos ajuda a reconhecer que não é assim que este mundo funciona. Claro, a teologia, esse tipo de pensamento fazia parte do seminário na época de Jó. Ele e seus amigos, certo? Ele faz, Bildade e Zofar, todos foram ao seminário juntos e todos aprenderam que se você obedecer a Deus, tudo vai dar certo. E se você desobedecer a Deus, tudo vai dar errado. E então, quando tudo deu errado na vida de Jó, seus amigos vieram e disseram, depois de uma semana de silêncio: a propósito, Jó, lembre-se do que nos ensinaram na teologia. E
começaram a bombardeá-lo com todas essas ideias. Claro, Jó foi uma revelação para nós desse novo entendimento do problema do mal no planeta Terra. E isso realmente nos ajuda. Sabe, quando olhamos para o livro de Jó, pensamos, cara, Jó não entendeu, mas nós entendemos. Mas temos que entender que Jó provavelmente sabia a resposta. Ele provavelmente conhecia sua própria história quando chegou ao fim. Quero dizer, ele provavelmente foi quem passou a história adiante até que finalmente chegou a Moisés e ele a escreveu. Jó sabia a resposta no final. Ele viu o capítulo 1 e o capítulo 2, não enquanto estava acontecendo, mas quando acabou. O fato de encontrarmos sofrimento em provações não significa que isso seja o que Deus idealmente deseja para nós. Isso é o que o livro de Jó nos ensina. Devemos sempre ter em mente o panorama geral, o grande conflito. No entanto, podemos ter a confiança de que, embora o mal em si não seja necessário para o bem, Deus pode trazer o bem a partir do mal. Ele pode trazer o bem de todos os eventos malignos. E se confiarmos em Deus, Deus pode até usar nossos sofrimentos para nos aproximar dele e nos motivar a ser compassivos e cuidar dos outros. Jó estava orando por seus filhos antes de passar por todo esse sofrimento. Quando ele terminou, ele estava orando por seus inúteis médicos, amigos consoladores miseráveis. Ele havia crescido, ele havia amadurecido em sua experiência. E claro, é isso que Deus quer para todos nós. É isso que Deus quer para todos nós. Foi mencionado antes em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo que acontece é bom, mas Deus pode fazer o bem sair disso. Mas eu amo esses versos em 2 Coríntios, no capítulo 1. Vamos encerrar com esses versículos 3 a 6. Bendito seja Deus, mesmo o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de todo o conforto, que nos consola em nossa tribulação. Vamos passar por tribulação, vamos passar por perseguição, vamos passar por tempos difíceis. Que consolo temos de Deus? Conforta-nos em nossa tribulação. Ele não vai necessariamente nos tirar dessa tribulação, mas vai nos confortar em nossa tribulação para que possamos confortar aqueles que estão em qualquer problema com o mesmo conforto com que nós mesmos fomos confortados por Deus. Eu amo isso. Eu amo isso. Às vezes passamos por provações e ficamos tipo, por favor. E enquanto experimentamos, ao sairmos dessa provação, nos perguntamos sobre tudo isso. E então encontramos outra pessoa, algum outro sofredor ao longo desta jornada cristã, e percebemos que vivenciamos algo que podemos realmente usar para ajudá-los em sua própria jornada. Que bênção é poder se relacionar com as pessoas, empatizar com as pessoas, simpatizar com as pessoas. Pois como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, também a nossa consolação é abundante por Cristo. Quanto mais sofremos em Cristo, quanto mais consolação temos saindo de nós, e se somos aflitos, é para a sua consolação e salvação, que é eficaz em suportar os mesmos sofrimentos que também sofremos. Se somos consolados, é para a sua consolação e salvação. De qualquer forma, Deus vai trabalhar todas as coisas para o bem. Amém. Muito obrigado. Pastor James e Daniel, Pastor Johnny e Pastor John, que lição incrível. Sei que no meu coração e na minha vida aprendi e fui abençoado pelo que o Senhor usou cada um de vocês para compartilhar. E oramos para que você também tenha sido abençoado em casa. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Gênesis 50, versículo 20, traz a vontade permissiva de Deus, vontade soberana, sua vontade reparadora, tudo em um só versículo. Quando José falou aos seus irmãos, mas quanto a vocês, vocês planejaram o mal contra mim, permissivo. Mas Deus o tornou em bem, para que acontecesse como está hoje, para salvar muitas pessoas. Talvez nunca saibamos, porque passamos por tudo que passamos, mas no final, tudo fica claro. Deus é amor. Amém. Amém. Deus nos deu muitas razões para amá-lo. E uma delas está em João 12, 32. Jesus disse: E eu, quando for levantado da terra, isto é, na cruz, atrairei todas as pessoas para mim. Deus está atraindo você para Ele. A vontade remediadora de Deus é sempre para a frente e para cima, e é um convite para eu cooperar com sua vontade remediadora, o que me aproxima de sua vontade ideal. Amém. Sabe, no mundo vamos ter tribulações, mas vamos ter bom ânimo porque Jesus Cristo venceu o mundo. Amém! Que estudo incrível! Que Deus servimos! Nosso Deus é amor, nosso Deus é bom, nosso Deus é todo-poderoso e nosso Deus nos dá a liberdade. Escolha-o!
Que presente incrível é esse! E em breve este mundo de pecado, doença e sofrimento acabará e estaremos para sempre naquela terra com Jesus. Junte-se a nós na próxima semana, lição número 9, o conflito cósmico. Vamos encerrar com uma oração. Pai, viemos diante de Ti em nome de Jesus. Gratos pelo amor de Jesus que foi demonstrado na cruz, gratos pelo dom que temos do livre-arbítrio para Te escolher. E fazemos isso agora mesmo no precioso e santo nome de Jesus. Amém.